O nosso convidado de hoje é Vitor Hugo Freitas de Almeida e o assunto será Vigiai e Orai. No Momento Espírita, veremos a mensagem Amor, Essência Divina. Leon Denis afirmou que com o pensamento e a vontade podemos pôr em movimento todas as forças escondidas em nós mesmos, que as nossas irradiações fluídicas se impregnam das qualidades ou dos defeitos dos pensamentos e criam em torno de nós um ambiente de conformidade com o estado da alma. Isto nos leva a refletir sobre os nossos pensamentos. Conforme pensamos, são feitas as nossas escolhas, as amizades, o tipo de leitura, músicas, filmes, enfim, com o que ocupamos o nosso tempo, a forma como conduzimos a nossa vida. Responsáveis que somos pela qualidade de nossos pensamentos, através da lei de sintonia, iremos atrair as nossas companhias espirituais. Este é um dos motivos pelo qual Jesus nos orientou. Vigiai e orai para que não entreis em tentações. É sobre este ensinamento de Jesus que vamos conversar hoje com Vitor Hugo Freitas de Almeida. Contou-me uma amiga a experiência vivenciada recentemente. Disse que houvera ido a São Paulo visitar a mãe doente e narrou: quando me sentei na poltrona do ônibus, retornando, pensando nas tantas horas de viagem pela frente, fiquei desanimada. Pensei que no dia seguinte, pela manhã, cansada, teria extensa agenda para cumprir até às 19 horas. Decidi dormir. Tentei fechar meus olhos e disse para mim mesma: descansa. Não consegui. Olhei à minha frente e vi o trânsito caótico, as lanternas vermelhas, os piscas acesos. Ultrapassagens perigosas, buzinas enlouquecidas, todos desesperados para chegar em casa. Jovens fazendo malabarismos, arriscando suas vidas por alguns trocados. Pensei comigo mesma: isto é São Paulo, a cidade onde todos correm, onde vivem e amam. Fechei novamente os olhos e mais uma vez tentei descansar, sem conseguir. Então a memória foi reprisando cenas recentes. Vi aquele sorriso envelhecido que a vida sofrida deixou marcado com suas rugas. Aquele sorriso lindo, e junto com o sorriso, aquele abraço apertado. Abraço apertado, acompanhado da frase: você? É você, minha caçulinha? Você veio me ver? Nesse momento, esqueci todo o cansaço. Diante do seu sorriso, do seu abraço e das suas palavras, percebi que um mal de Alzheimer ainda não afetou a parte do registro em que eu existo. Sinto que a luta com os remédios e o nosso carinho continua dando resultado. Esqueci todo o meu cansaço e percebi que se fosse para fazer tudo de novo, faria 1000 vezes. E mais 1000 vezes. Igualzinho. Enfrentaria horas de ônibus 1000 vezes, só para ver minha mãe sorrir. E para lhe responder: sim, mamãe, sou eu, a sua caçulinha. O amor, sendo o sentimento por excelência, faz sua morada no eu imortal. É espiritual, por isso mesmo, imperecível. O amor que une almas afins não mede sacrifícios, não se deixa turvar pelos desafios da vida física. O amor filial, revestido de carinho, atenção, dedicação, faz o coração materno bater mais forte. Pode fazer lembranças queridas desabrocharem e perfumar almas saudosas, sequiosas de um toque, de uma palavra, de um gesto.
O amor materno, tido como o mais puro e sagrado amor concebido na terra, merece toda a nossa gratidão, nossa reverência, nossos sacrifícios. Amar verdadeiramente é ventura vivenciada por corações que sabem planar além das amarras materiais. Corresponder ao amor que nos é dedicado é vibrar na mesma faixa de intenções, é sintonizar na mesma onda vibratória. Quando as almas sintonizam, os corações batem uníssonos. Nem os Alzheimers da vida impedem que se reconheçam. Amor, essência divina, perfume dos corações neste mundo de ilusões. Haverá quem o defina? Amor, essência divina, é o título desta mensagem que está no CD número 29. As mensagens deste CD têm como temática o amor. Devemos à Federação Espírita do Paraná a bênção de termos disponível este material que tanto bem tem feito às pessoas. Agora vamos conversar com o presidente da União Regional Espírita, 7ª Região, com sede em Maringá, Vitor Hugo Freitas de Almeida. Olá, Vitor, muito obrigada por estar conosco no programa hoje. O ensinamento de Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação, está registrado no Evangelho segundo a narrativa de Mateus 29:41. Que situação levou Jesus a transmitir este ensino? Olá, Ivone. É uma alegria poder retornar a esse programa. Uma situação peculiar, uma situação muito importante. Após a ceia pascal, que mais tarde seria conhecida como a última ceia, após o sermão do cenáculo, Jesus e 11 discípulos, 11 apóstolos, retiram-se para o Monte das Oliveiras. Nesse local, na base, no sopé deste monte, há um local chamado Getsemane, também conhecido como Jardim das Oliveiras. Nesse local, Jesus convida os companheiros para permanecer em oração, pois ele também vai orar. Ele afasta-se um pouco e pede que Pedro, Tiago e João o acompanhem. Um pouco mais distante dos demais companheiros, Jesus faz uma confidência e um pedido a esses 3 amigos. Então ele diz: minha alma está cercada de tristeza até a morte. Ficai comigo, ficai aqui e vigiai. E ele vai um pouco mais adiante, prostra-se, ajoelha-se e começa a orar. É aquele quadro, Ivone, aquela imagem que nós vemos de Jesus orando, aquele começo de noite no Monte das Oliveiras. Belíssimo. Linda aquela imagem. Linda aquela imagem. Fica gravada de forma muito forte, muito bonita forte em nossas vidas. Ela inspira muita fé na gente. Muita fé, exatamente. É uma imagem inesquecível para todos nós. Então, Jesus permanece orando e depois ele retorna. Quando Jesus retorna, ele encontra os companheiros dormindo. Então, Jesus volta e pergunta para o apóstolo Pedro: Pedro, não foste capaz de vigiar comigo nem por 1 hora? E é nesse momento, Ivone, que ele traz esse ensinamento tão importante para nós. Vigiai e orai, a fim de não entrardes, a fim de não cairdes em tentação. Só fazendo um parênteses, esse ensinamento é importante para nós. Jesus vivencia, mas o ensinamento é para nós. São nesses momentos de sofrimento, de dor, de renúncia, de testemunho, é que nós precisamos nos manter vigilantes, mantermos em oração para nos fortalecermos e vigilantes, porque nesses momentos nós nos fragilizamos, nós nos tornamos carentes e a vigilância é muito importante para não sofrermos assédio ou investidas de companheiros menos esclarecidos espiritualmente falando. Aí Jesus então retorna
para orar novamente, e quando ele volta pela segunda vez, os companheiros estavam dormindo novamente. Ele acorda-os, retorna, vai orar e volta pela terceira vez. E ao retornar pela terceira vez, os companheiros estavam novamente dormindo. Aí ele os acorda e diz para eles: a minha hora se aproxima. Aqueles que viriam para me buscar já estão chegando. E naquele momento então vem Judas com uma turba, com uma multidão enviada pelos sumos sacerdotes para prender Jesus. Esse é um momento muito importante porque é o último contato que ele tem com os amigos nesse momento, e é nesse momento que começaria o seu martírio, o seu calvário. É muito importante e significativo, não é, Vitor? Por isso eu gostaria que você nos falasse o que quer dizer a expressão vigiai. A expressão vigiai, se nós formos analisar primeiramente no sentido literal da palavra, quer dizer exatamente estar, manter-se acordado, manter-se desperto, manter-se atento ou observar atentamente aquelas coisas que estão acontecendo. Também quer dizer velar ou tomar conta de alguma coisa ou de alguém, né? Esse é o primeiro sentido da palavra vigiai, literalmente falando. Mas ampliando um pouco mais esse entendimento, vigiai que também quer dizer ter cuidado, ter cautela, ter precauções para que possamos nos manter em equilíbrio, em paz, manter a serenidade, a calma, a lucidez, o bom senso, o bom ânimo, a boa vontade, nesse sentido. Vitor, a vida na Terra, a vida material, nos leva assim a uma atitude um tanto estressante, né? Uma atitude bastante tumultuada. Por isso eu te pergunto, é possível mantermos-nos vigilantes o tempo todo? Mantermos-nos vigilantes o tempo todo ainda não nos é possível. É como fazendo uma analogia com relação à felicidade. Nós não podemos tê-la ainda na plenitude, na totalidade. Nós vivemos momentos de felicidade, mas tê-la plenamente não nos é possível. Da mesma forma que não nos é possível mantermos-nos vigilantes durante todo o tempo. Então o nosso grande desafio é ampliar a nossa vigilância diante das situações da vida, diante das pessoas, as pessoas que convivem conosco. Então é importante que nós mantenhamos essa vigilância, esse cuidado, essas precauções diante das situações que aparecerão naturalmente para nós. E aí é importante então nós começarmos a vigiar, em especial as nossas palavras, porque as nossas palavras vão sempre carregadas de um sentimento. Nossas palavras podem consolar, confortar, educar, ensinar, soerguer, mas também podem magoar, ofender, causar situações muito difíceis. Então, o nosso cuidado, a nossa vigilância com as nossas palavras, porque elas vão atingir pessoas, a espiritualidade, o ambiente. Da mesma forma, os nossos atos, as nossas posturas, eles também são carregados de um sentimento. Então, um ato, quando nós abrimos os braços para receber alguém, só o fato de nós abrirmos os braços, já estamos expressando o nosso sentimento para receber aquela pessoa que está vindo até nós. Mas existem tantos outros atos também que expressam sentimentos negativos e muito complicados ainda. Mas, em especial, Ivone, o grande cuidado que nós temos que ter é com relação aos nossos pensamentos. Porque o pensamento é uma força viva, atuante, pulsante, criadora. Então o que nós pensamos chegará às pessoas, chegará à espiritualidade, afetará o ambiente em que nós estamos vivendo. Então o nosso cuidado, a nossa vigilância, nossas cautelas são muito grandes com relação a essas situações. Vigiai e orai. Quais são os benefícios da oração em nossa vida e em que momentos nós devemos orar, Vitor? A oração é uma bênção e um bálsamo em todos os momentos da nossa vida. Nós deveríamos
orar em todas as situações. Geralmente nós oramos mais naquelas situações de dor, de sofrimento, de angústia, ou seja, quando passamos por alguma dificuldade da vida, aí então nós oramos, muitas vezes com muito fervor, porque a situação assim demanda para nós. Mas seria importante que nós utilizássemos a oração, que é um recurso extraordinário para nós em todos os momentos, porque a oração nos fortalece realmente diante das dificuldades da vida. Então, ao sabermos que iremos passar por uma situação, ou por uma enfermidade, ou por uma doença, uma cirurgia, ou o contato com uma situação difícil, ou uma pessoa difícil, a oração sempre irá nos fortalecer, sempre irá nos preparar para aquelas situações. É por isso que Jesus deu o ensinamento naquele momento tão importante, porque o seu momento, o seu martírio, o seu calvário estava para iniciar. Era uma oração de fortalecimento. Mas também a oração nos refaz. Depois das dificuldades, depois de vencidas as provas, as situações mais difíceis, a oração nos acalma. É importante sempre orarmos para agradecer os sucessos, as venturas, as conquistas. A oração cabe em todos os momentos da nossa vida, Ivone. É um bálsamo, é uma bênção, um recurso dos mais extraordinários. As narrativas evangélicas registram que Jesus constantemente recorria à oração e que muitas vezes recolhia-se em profundas reflexões e meditações. É um ensinamento convite para que façamos o mesmo? Exatamente, Ivone. E nós precisamos ficar atentos a essa grande mensagem que nos foi trazida por Jesus, porque quando ele vivenciava um dos seus ensinamentos, ele estava a nos dizer, isso é muito importante. Ele, sendo o mestre por excelência, ensinava, mas também vivenciava o que ele estava ensinando. E tem uma passagem muito interessante numa obra intitulada Celeiro de Bênçãos, que foi psicografada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, no capítulo 14 desta obra Celeiro de Bênçãos, que se intitula esse capítulo Desalentos, no último parágrafo tem uma mensagem muito interessante, falando então que Jesus recolhia-se constantemente a essas situações de prece e de reflexões. Então, o espírito Joana de Ângeles nos diz, nos ensina, tem por modelo Jesus, que não obstante ser o construtor do planeta, não raras vezes, não poucas vezes, no fragor das atividades de renovação para a humanidade, ele recolhia-se à prece e à oração. Ele recolhia-se à meditação e às reflexões, isso a fim de manter-se como expressão viva do otimismo e ação superior incessante. Então veja que exemplo extraordinário, né, que Jesus nos proporciona, não obstante todo o seu conhecimento, a sua elevação, a sua condição de espírito perfeito, mas nesse fragor, nessas situações mais difíceis da vida, ele recolhia-se à prece, à oração, às reflexões, às meditações. E quando o espírito Joana de Ângeles nos diz que é o nosso modelo, termos Jesus como modelo, ela faz uma referência então à questão número 625, de O Livro dos Espíritos, quando é indagado qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade, aos homens, para lhe servir de modelo e de guia. E a resposta da espiritualidade superior nos responde com convicção, com beleza, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Se nós, em diversas situações da nossa vida, ao termos que tomar decisões, né, a gente refletisse o que Jesus faria no meu lugar, né, como modelo e guia, a gente com certeza erraria bem menos, né, Vitor? Com certeza, essa é uma observação muito importante, né? Porque Jesus, sendo modelo e sendo guia, tudo que ele foi para nos deixar um ensinamento, mas um ensinamento vivenciado. Então, se nós fizermos exatamente o que você propõe, se nós parássemos e perguntássemos o que faria Jesus nesse momento, com certeza nós encontraríamos a resposta, que seria uma resposta baseada no amor,
no entendimento, no crescimento para a humanidade, para as demais pessoas todas. Segundo os ensinamentos de Jesus, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que traz, né, os registros dos ensinamentos de Jesus, como que nós devemos orar para que a nossa prece tenha qualidade, para que ela atinja o seu objetivo? Isso é muito interessante, Ivone, porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é intitulado Pedi e obtereis, no item 4, nos é dado exatamente essas situações onde Jesus definiu claramente essas qualidades da prece. Então são feitas referências nos itens anteriores, de 1 a 3, quando são registradas algumas situações em que Jesus então expõe as qualidades da prece. A primeira é muito interessante. Então Jesus ensina dizendo que quando formos orar, não devemos nos assemelhar aos hipócritas, referindo-se aos fariseus da época, que ficavam de pé orando afetadamente nas esquinas, nas ruas ou nos templos, para serem vistos, para serem observados pelas pessoas. Mas ao contrário, e aí vem a qualidade da prece, para que nós nos recolhamos na intimidade, na tranquilidade, na serenidade do nosso quarto. E aí sim, fechada a porta, oremos em silêncio, secretamente ao Pai. E o Pai que em silêncio e secretamente estará recebendo essa nossa prece, irá nos atender, claro, diante das situações do que nós estamos vivendo, do nosso merecimento. Mas então essa seria uma das primeiras qualidades. Mas no item seguinte, no item 2, ele vai falar de uma outra qualidade. Então dizendo também, quando orardes, não vos assemelheis aos pagãos, que achando que seria pela multiplicidade das palavras, pela quantidade do que se falaria, é que se estaria a prece tendo maior eficácia. Ele diz não, Deus sabe das nossas necessidades. Tomemos a postura humilde e mantenhamos o contato sinceramente, de coração, e o Pai estará nos atendendo dentro dos nossos merecimentos. E finalmente ele diz ainda para que quando nós formos orar, e essa parte é muito bonita, é uma analogia também com as oferendas que nós venhamos a fazer, antes de fazer a oferenda, antes de orarmos ao Pai, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, contra algum irmão, que nós, em primeiro lugar, façamos a reconciliação. É um ato de submissão, é um ato de humildade, e aí sim, então, nós estaríamos em condições plenas para que a nossa prece possa ser proferida, porque ela vai sair de um coração plenificado com essas atitudes. A sinceridade na oração é muito importante, não é, Vitor? Nós queremos agradecer pela sua participação no programa, esperamos tê-lo muito em breve conosco. Queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Lembrem-se que este programa e muitos outros estão disponíveis no site amemmaringá.com.br. Desejamos a todos vocês muita paz.